Douglas Gonçalves, em uma aula anterior, o senhor disse que a leitura do livro Os Anos de Aprendizagem de Wilhelm Meister forneceria material imaginativo para a compreensão do sucesso de Paulo Coelho. Pois bem, acabei de ler o livro de Goethe e não descobri o motivo do sucesso do escritor brasileiro. Você vai ter que procurar na ideia dos superiores desconhecidos. Quer dizer, são forças benéficas. Goethe alude na narrativa a forças benéficas que invisivelmente conduzem, né, o indivíduo ao sucesso, ao bem-estar, à felicidade, etc, etc. Ele não declara isso no livro, mas o Goethe era, vamos dizer, um grão-mestre maçom, e ele mesmo era uma dessas forças benéficas que orientava as pessoas, tá entendendo, para o sucesso aqui e acolá. Então, dá a impressão que essas forças são coisas misteriosas, mas a ação de pessoas humanas importantes na sociedade favorece ou desfavorece, às vezes invisivelmente, a carreira de certas pessoas. Vocês não podem esquecer que sociedades secretas existem e elas agem, e elas são secretas justamente para que as suas ações apareçam como se fossem sem sujeitos, como se fossem ações espontâneas, benéficas ou maléficas. Não estou querendo julgar essas sociedades agora, tá certo? Mas no livro do Goethe a mera sugestão de forças benéficas invisíveis que conduzem a carreira do cidadão. Né? E no caso do Paulo Coelho, até sabemos quais foram essas forças. Mas eu não quero falar disso agora, porque eu teria que dar nome aos bois. E eu não embora eu tenha a compreensão inteira da coisa, eu não tenho a prova documental na minha mão. Mas um dia eu vou conseguir. Como é que se fabrica um sucesso como esse, tá certo? Para exercer uma certa função na sociedade, né? Particularmente, aliás, não é Paulo Coelho, eu usei o Paulo Coelho como a título de metonímia, né? Estou designando o todo pela parte. Mas, se você pegar o sucesso todo do Harry Potter, né, e outras coisas desse tipo, tudo isto é ação de sociedades secretas. Usam da sua influência no meio editorial para favorecer vamos dizer, o florescimento de certas imagens ou ilusões, porque isso interessa para os seus objetivos. Um dos objetivos fundamentais hoje, por exemplo, do projeto globalista, é a criação de uma macro-religião mundial construída com elementos de várias religiões. Tem a capela na ONU, a capela que eles chamam de ecumênica, onde se mistura tudo, né? Cristianismo, budismo, judaísmo, hinduísmo, né? Religiões indígenas, etc, etc. Leiam o livro do Lee Penn, False Dawn, e vocês verão que isso não é uma interpretação que nós estamos fazendo, isso é um projeto que os caras escreveram que está lá documentado. Nós vamos fazer isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isso. Não é totalmente secreto, é apenas discreto, mas quantas pessoas ficarão sabendo disso? Um número mínimo. Tá certo? E o que nós podemos fazer contra isso? Bom, aí depende. Depende de nós conseguirmos alcançar um público e contar para ele o que está acontecendo. Mas, em última análise, é o público mesmo que vai decidir. Nós não temos capacidade decisória sobre isso. Né? Então, esta ideia, por exemplo, de que as chamadas religiões orientais e indígenas contêm um coeficiente de sabedoria misteriosa que é inalcançável pelo mundo cristão, é claro que isso é uma balela, é mentira grossa. Tá certo? Mas vejam, quantos filmes você não vê, tá certo, em que, né, todos os brancos ocidentais são os idiotas e tem um índio lá atrás que sabe tudo, né, como o Dom Juan do Castanheda, né, ele tem a posse do mistério, tá certo? Então, quando você vai ver, eu digo, mas se os índios eram tão sábios assim, como foi que eles perderam a briga? Se eles estavam até em vantagem no começo. Por exemplo, você não pode esquecer que quais foram os primeiros escravos na América? Foram os brancos escravizados pelos índios, né? Na comunidade aqui de Jamestown. Né? Os brancos chegaram e vieram com uma ideia socialista, né? Nós vamos aqui administrar a terra, né, coletivamente, ninguém tem propriedade, então evidentemente foi para o brejo. Na hora que foi para o brejo, começaram a morrer de fome, daí viu os índios, capturavam eles, e alguns deles se ofereciam para ser escravos dos índios para não morrer de fome. Né? Então foram os primeiros escravos que tem na América. Então os índios estavam inicialmente numa posição muito vantajosa, tá certo? Eles tinham o domínio do território, conheciam o território, né? Mas não tinham uma série de coisas que
o recém-chegado conhecia. Não é isso? Então, com relação, vamos dizer, a famosa metafísica oriental do René Guénon, se vocês pegarem os últimos livros do Jean Borel começou como um guénoniano de estrita observância, e os últimos livros dele são terrivelmente anti-guénonianos, embora ele tenha toda aquela afetação de respeito, etc., mas ele está destruindo tudo que ele fez no começo. Né? Olha aí, padre, como é o Dom Lourenço, o senhor não sabe dessas coisas. Provavelmente, se alguém chegar lá com o livro do Jean Borel, não, Jean Borel ele é herético. Eu falava, é herético, meu filho, mas acontece que ele está fazendo um malefício à heresia como nenhum católico jamais conseguiu fazer. Ele está desmontando a coisa desde dentro. Então, como é que eu não vou ler isso? Eu aprendi muita coisa com o René Guénon e estou aprendendo a me livrar do René Guénon através do Jean Borel. E eu realmente acho que a obra do René Guénon, ela coloca para todo o mundo cristão o maior desafio intelectual que ele enfrentou em 20 séculos. Você simplesmente diz, é herético, e fugir da coisa e não deixar ninguém ler, fala, isso não vai resolver absolutamente nada. Isso ao contrário, isso piora o negócio. Você vê quantos livros foram postos no Index, tá certo? E acabaram fazendo um sucesso desgraçado exatamente por causa disso. E o pessoal que enfrentou os modernistas iluministas, o pessoal da igreja que enfrentou os modernistas iluministas durante o século XVIII, foram todo um bando de covardes e incompetentes. Então se defendia atrás do Index Librorum Prohibitorum e não era capaz de ter uma polêmica decente com os caras. Deu no que deu. Tá certo? Então, o que eles tinham que fazer? Tinham que se impregnar deste material, fazer como Samuel Hahnemann fazia. Né? Ele ingeriu o veneno para depois poder expelir. É o único jeito. Agora, se nós vamos tratar todos nós como se fôssemos alminhas santas e puras, virgens intelectuais que não podem ser, né, desvirginadas, aí nós estamos lascados. Foi isso que fizeram no século XVIII e se ferraram. Porque isto é a espiral do silêncio. Não leio. Ué, você não lê? Então os caras continuam falando de você lá fora, pô, e você não tem como se defender. Agora, se você vai esperar que o Papa se pronuncie, você imagina, tem aqui um livro, né, você desconfia que o livro é herético. Então, mas nós vamos ficar quietinhos. Então você vai esperar que o livro passe por todos os escalões hierárquicos da igreja até chegar no Papa e o Papa decretar se aquilo é herético ou não e por que é herético. Quantos anos passam para que isso aconteça? Enquanto isso, o livro já foi lido por todo mundo, menos você. Então, isto é a espiral do silêncio. E vocês, idiotas, padres idiotas, burros, vocês caíram nisto. Então é o seguinte, eu não vou me defender, nem vou defender os meus aluninhos contra leituras prejudiciais que possam corromper as suas almas. Não é assim que se faz. Quem está na chuva é para se molhar. Não há mais uma entidade, né, criada pela igreja que possa ler esses livros e examiná-los e pronunciar se são heréticos ou não. Não há mais isto. A não ser que o Dom Lourenço sozinho seja capaz de fazer tudo isso. Será que ele acha que ele é mais capaz de controlar isso do que o Santo Ofício? É claro que não. Então, o que vocês estão fazendo é, acreditando que estão protegendo as almas, vocês estão entrando na espiral do silêncio. Vocês evitam o contato, então não falam nada, e o outro fica falando de você. Agora, isto é falta de confiança na inteligência humana e falta de confiança na providência divina, porque a nossa inteligência é sustentada pela providência divina. E você tem que rezar dia e noite, para que Jesus Cristo, o Divino Espírito Santo, te preservem do erro. Mas você não sabe exatamente qual é o erro. Eles é que sabem. Você tem que fazer um esforço sincero, tem que aderir, né, de coração à revelação divina, que é uma coisa que nós não poderíamos nos dar, e que não é propriamente conhecimento. A revelação divina faz parte da estrutura da realidade e não do nosso conhecimento, isso é importante. A revelação divina não é uma doutrina, é um elemento estruturante do próprio universo. Né? Então você aderir a isso, diz, olha, é como o filósofo romeno Petre Tzutzia, que foi um mártir, quase um santo. E ele dizia, a única coisa fixa é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O resto é tudo uma confusão. Mas o fato é que nós estamos no meio dessa confusão. E o Evangelho não vai me dar resposta para tudo. Então o Evangelho está ali para me dar força, para inspirar minha inteligência,
de modo a, vamos dizer, quando São Paulo apóstolo diz: não vos preocupeis com o que ides dizer na frente do juiz, porque o Espírito Santo vos inspirará. Eu digo a mesma coisa quando você lê René Guénon. Você está diante do juiz herético, enormemente inculto e mal intencionado. Por que você vai ter medo do René Guénon? Se não é para eu ter medo do juiz, e se não é para eu ter que levar um discurso preparado de antemão perante o juiz que pode me pôr na cadeia, por que eu devo fazer a mesma coisa perante o René Guénon, que só pode botar uns poucos de minhoca na minha cabeça? Porque se eu posso arriscar a minha vida, confiante em que o Espírito Santo me inspirará, por que eu não devo confiar que ele vai me inspirar? E por mais trabalho que dê, eu digo, você entra dentro daquela armadilha guénoniana e diz: um dia eu vou sair daqui, o Espírito Santo vai me levar. Se houver mentira aqui, ele vai me mostrar. Por que não ter esta confiança? Por que a gente deve apostar no temor? Se o temor nos induz, vamos dizer, a ficar quieto ou a tomar perante essas coisas uma atitude de mero protesto, impotente para derrubá-las intelectualmente. Então, olha, de tudo o que os católicos escreveram contra as doutrinas do Guénon desde o início, nada se compara ao que o Borella está fazendo agora. Porque ele pega todo aquele negócio oriental e maçônico, não sei o que vem no Guénon, pega as partes positivas, criativas e benéficas desse ensino do Guénon e diz: olha, sabe de onde ele tirou tudo isso aí? Tirou da Igreja Católica e diz que é do outro lado. Aí sim você derrubou o cara, porque, como dizia Nietzsche, não se derruba senão aquilo que se substitui. Então, o Borella pode ter feito muito erro no começo da sua vida, porém o que ele está fazendo agora é digno de agradecimento. Ele nos explica coisas, vamos dizer, que nenhum católico tinha entendido antes dele. Então, não tenho medo de ler nenhum livro aqui. Agora, eu também não fico recomendando montes de leituras para vocês, fico? Aliás, eu nunca disse para ninguém ler o Borella no contexto deste curso. Ele não foi uma leitura obrigatória. Eu digo, um dia vocês vão ler, e vocês vão... Quem quiser ler agora, lê. Quem quiser ler depois, lê. Então, todo mundo sabe que eu não estou ensinando na base dos textos, mas na base dos problemas filosóficos. São os problemas que nós pegamos, tentamos tratar da melhor maneira, tentamos exemplificar como se faz e quais são os resultados a que eu cheguei até o momento. Isso é tudo que nós estamos fazendo.